Caio César muito perto do Corinthians, a negociação avançou e o jogador pode ser anunciado, saindo do Al Hilal para o Corinthians, o timão que deve trazer mais informações. Caio César muito perto do Corinthians, a negociação avançou, fiel, e o Al Hilal está disposto a emprestar o jogador. O timão deve soltar mais informações no dia de hoje. A gente vai saber tudo no vídeo de agora sobre o quarto reforço do Corinthians nessa temporada. Tudo sobre a chegada de Pedro Milans, que já fez exames, pode ser anunciado a qualquer momento oficialmente. Hugo Souza não treinou, é dúvida contra o Red Bull Bragantino. A gente vai ter a volta aí de Yuri Alberto e Ranieri e também tudo sobre a saída de Félix Torres para o Internacional e todo o mercado da bola do Coringão, que se movimenta aí junto de Marcelo Paz para trazer mais reforços. Vídeo tá bem legal, fiel, bem completo. Vamos ver informações aí sobre o Caio César. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Segue a preparação corintiana para a segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. E estamos falando do primeiro confronto de Série A no ano contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior, pela primeira vez, trabalhou com todo o elenco após a vitória contra a Ponte Preta. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na primeira rodada do Paulistão treinaram com bola por um período e depois fizeram mais atividades regenerativas. Com o quadro de virose, o goleiro Hugo Souza não treinou e é dúvida. Yuri Alberto e Ranieri podem retornar à equipe, já que ficaram fora da primeira rodada. Martínez continua na Venezuela para renovar seu passaporte e Memphis Depay ainda se recupera de um edema ósseo no joelho. Marcelo Paz e a diretoria corintiana continuam trabalhando nos bastidores para reforçar a equipe. Os nomes do volante Cauã Diniz, do América Mineiro, e do atacante Caio César, do Al Hilal da Arábia Saudita, estão movimentando os bastidores do clube. Já o nome do uruguaio Pedro Milans, 23 anos de idade, lateral direito e que estava no Peñarol, deve ser anunciado nos próximos dias. Ele é aguardado para a realização dos exames médicos aqui no Brasil. Ele estava sem contrato, portanto, chega sem custos. Assim como o meio-campista Matheus Pereira, que estava no Fortaleza e vem por empréstimo. Após o fim do transfer ban, a diretoria trabalha com transferências sem custos, tirando, claro, luvas e salários. E na manhã desta quarta-feira, Dorival Júnior realizará o último treinamento e encerrará a preparação para o duelo de quinta-feira contra o Bragantino, que vai acontecer às 7h30 da noite. Cada tropeço conta e muito. Esse é o novo Paulistão. Nas palavras do próprio Dorival... É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo mudou. Agora é uma tabela geral de classificação com todos os 16 clubes. Os 8 melhores avançam para o mata-mata e os 2 piores caem. Seria um perigo maior para os grandes, que logo mais dividem as atenções com Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana? Não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol. Tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. O São Paulo que o diga, a tabela é traiçoeira e complicada. Tem pela frente o São Bernardo na quinta em casa, depois Corinthians em Itaquera, Portuguesa no Morumbi, Palmeiras em Barueri, Santos e Primavera como mandante, fechando contra a Ponte Preta em Campinas. É difícil demais, é difícil demais. Então,
A ideia é estar todos juntos, colocar a cara, tentar fazer o melhor possível para tentar de passar neste ano o melhor possível, porque vai ser muito difícil, muito difícil. Só nesses 17 segundos, Crespo falou a palavra difícil 4 vezes. Ao longo de toda a coletiva, ele repetiu o mesmo termo 15 vezes. Resumindo, dos 7 jogos restantes do tricolor, são 3 clássicos, sendo 2 fora de casa. Isso sem contar todas as polêmicas extra-campo, com votação do impeachment do presidente já nessa sexta-feira. A temporada vai ser difícil, então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Mas não pensem que os outros grandes estão tranquilos. A sequência também é pesada. O Corinthians, atual campeão, tem Bragantino fora, São Paulo em casa, Santos na Vila, Velo Clube em Rio Claro, Capivariano em Itaquera, Palmeiras na Arena e fecha contra o São Bernardo no ABC. Já o Palmeiras manda toda a primeira fase em Barueri. Por lá pega o Santos e o Mirassol, Novo Horizontino fora, São Paulo em casa, Botafogo em Ribeirão Preto, Corinthians em Itaquera e fecha com o Guarani em Barueri. Enquanto o Peixe, depois do Palmeiras fora, viaja até Campinas para enfrentar o Guarani, recebe o Corinthians e o Bragantino, pega o São Paulo no Morumbi, o Noroeste em Bauru e fecha com o Velo Clube na Vila. Meus amigos, esse novo Paulistão definitivamente não tem refresco. E aqueles jogos mais tranquilos viram obrigação de vitória. Ano passado, os 4 grandes chegaram às semifinais, algo que não acontecia desde 2019. Será que esse cenário se repete em 2026 ou estamos mais perto de ter um grande rebaixado? Nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela inexiste. Alelei, mano, mais uma contratação aí. Olha, o Corinthians tá on fire, hein? Caramba. Quem diria, hein? Nossa senhora. É o time que mais movimenta o mercado. O Marcelo Paz tá, né? Que ano passado não veio ninguém, né? Porque tava com transfer ban, por isso que o Dorival não teve os reforços prometidos, né? Agora que caiu o transfer ban, estão fazendo sim contratações, Motinha, mas cabe também a gente destacar que são contratações pontuais e aquelas oportunidades de mercado, né? Sem você gastar muito. Né? Porque o Marcelo Paz tá sendo bem responsável aí nesse início de Coringão, né, mano? Tô gostando da postura dele aí. Ele já tinha falado, então... Mas ele sempre foi assim, viu, Lelê? O Marcelo Paz aí, desde a época que ele já foi executivo de futebol do Fortaleza, ele era assim. Quando ele passou a ser CEO do Fortaleza, ele manteve a mesma linha de raciocínio. Eu acho que o dirigente que tá no futebol, ele precisa ser assim. A gente não pode mais ter canalhas ocupando cargos de responsabilidade dentro de clubes, ferrando com tudo. Porque esse monte de vagabundo que chupinha o clube até o clube falir, esses pilantras, na hora que o clube quebra, eles estão milionários e o clube continua aí mendigando e se arrastando e perambulando durante muito tempo. Aí vendem a alma pro diabo, vendem por um preço que o clube infinitamente é menor do que a marca que ele tem, justamente para tentar se reerguer. E muitas vezes não consegue se reerguer. Então, nesse ponto, Motinha, Marcelo Paz aí tá de parabéns aí. E tomara que ele consiga trabalhar, Lelê, porque muitas vezes aí a gente vê esses abutres que estão lá dentro do Corinthians, deixando num princípio o cara meio que, deixa baixar a poeira, mas daqui a pouco os caras começam a bater na porta do cara, né? E começam a infernizar como fizeram com o Fabinho Soldado. É que o Fabinho já chegou minado desde o primeiro dia, né? Ele pegou um cargo ali, e vamos colocar aí, por mais que ele tenha sido adjunto do Rubão, a gente sabia que o Rubão ia cair, porque ele chegou pra dominar todo o futebol. E quando o Rubão caiu, a gente viu inúmeras pessoas de dentro do próprio Corinthians, conselheiros ali, né? Que queriam o cargo do cara. Sim. Então, nesse aspecto aí, Lele, eu espero que o Marcelo Paz consiga, de fato, trabalhar tranquilamente e que ele tenha uma blindagem de uma pessoa que eu sei que não dará. Entendeu? Então, o trocadilho do mano? Trabalhar tranquilamente, Marcelo Paz. Trabalhar em paz. Vamos lá. Agora o alvo do Corinthians é o Caio César, né? Atacante de 21... Meia atacante, né? Meia atacante ou atacante? Atacante do Al Hilal. De 21 anos, né? É do Al Hilal, né? Mas do jeito que o Corinthians tá, na hora que eu vi, o Corinthians tem interesse em Caio, eu falei, Jorge. Não, o Corinthians tá com tudo, velho. Você também, mas peraí, né? O Corinthians tá com tudo. O cara, você dá tudo, velho. Não, você dá a pontinha da linha, o cara quer o novelo inteiro, cara. Não, mas já pensei, porque eu tô iludido. Quebrada a máquina, eu tô iludido, velho. Mais do mano, pelo amor de Deus, velho. Ué. Estamos vendendo aí o Yuri Alberto numa dessa, velho. Falei, bom, já tá trazendo o Caio Jorge. Então, não supre a altura, mas é quase lá. Verdade. É que, na verdade, a contratação do Caio César é uma reposição
pro Romero e pro Thales Magno que saíram, né, mano? Então esses caras pra compor elenco, não é nenhuma contratação de peso, assim, pra você pensar em brigar por titularidade. Nesse menino? Já teve também. Teve, não lembro. Teve sim, teve um... Não, mas acho que não era ele, não. Era acho que era o assim, outro centroavante lá, o Carlos... Não, era o Carlos acho que foi o Caio César, se eu não me engano, teve um flerte aí do Corinthians aí também com esse cara. Até porque... Negocia por empréstimo, machucou, viu? Né? Lembrando que é por empréstimo, tá tentando... Diz que o Al Hilal vê com bons olhos a empréstimo, porque aquele moleque não tá jogando lá. E assim, tem gente que fala, pô, mas daí não tá jogando lá. A questão é que o Al Hilal, gente, todo mundo acho que acompanha pelo menos um pouco, né? É um time de estrelas mundiais. Mó merda esse Não, é que assim, mano, ele levou caras dos últimos anos pra lá, como o Darwin Nunes, né? Tem o Milinkovic Savic lá, o Rubem Neves. Então, caras de ponta da Europa estão lá por conta do dinheiro do mundo árabe. E aí, por que o Caio César não tem oportunidade lá? Porque tem muito cara bom. Inclusive, ele é a reserva do Malcom. O Malcom dificilmente sai dos jogos. Quando sai, ainda tem o Marcos Leonardo pra entrar, porque o Darwin Nunes também hoje é o titular. Então, é difícil ele ter oportunidade por ali, porque é muito cara bom jogando. Mas, não que ele não seja utilizado porque é bagre, porque isso, como muitos podem achar. E também tem uma limitação de estrangeiro, não tem, Lelê? Porque eu lembro até na situação do Renan Lodge lá, que o pessoal falou, precisa liberar o cara. O próprio Marcos Leonardo queria sair, conseguiram meio que burlar lá por ele ter sido contratado antes de fazer, né, 21 anos, enfim. Mas eu vejo com bons olhos, mano, porque como eu falei, é uma oportunidade de mercado, que se vier por empréstimo e tal, você não vai gastar, e é pra compor o elenco ali. Melhor que Thales Magno e melhor que o Romero, eu não tenho dúvidas que ele é. Então, assim, é pra compor o elenco, é um cara que vem com essa expectativa, é jovem. E eu acho que 2024, 2025, ele teve uma boa temporada, que ele tava no Vitória de Guimarães, depois ele foi pra Al Hilal. Agora, em 2025, ele machucou, então voltou e não tá tendo tantas oportunidades, porque tem muito cara bom pra entrar lá. Mas eu vejo com bons olhos, mano, essa contratação. Eu também, Lelê. Dos 3 reforços que o Corinthians já fechou, o Gabriel Paulista, o Matheus Pereira e agora aí o Caio Jorge, que tá chegando aí também. Não é o Caio Jorge, né? É o Caio César. Não poderia ser o Caio Jorge. É outro nome. Não, podia ser o Caio Jorge. Ia ser um bom banco do... Mano, sonhando com o Caio Jorge. Só podia ser o Caio Jorge. Só isso você quer, né? Não, pra ser banco do Yuri tá bom. Né? Nossa. Tá. Assim como o Caio César também será. Mas eu acho que o único cara até agora que virá pra brigar por titularidade é o Gabriel Paulista. Que é um zagueiro aí que tava no Besiktas, enfim. É um cara ainda mais pelo perfil que ele tem de ser meio doidão. Libertadores precisa ter uns caras assim, meio sangue no olho. Isso daí contagia o restante do elenco. Precisa ter uns caras meio briguento ali dentro. E o Gabriel Paulista, ele tem esse perfil de ser aquele xerifão, aquele cara que joga mais duro. Agora, o próprio Matheus Pereira, que tava no Fortaleza, Lelê, é outro cara que vem pra substituir o Maicon. É outro cara que vem pra opção aí também de compor elenco, né? Sim. Ó, vamos lá. E o Corinthians conseguiu resolver as pendências que tinha com o Félix Torres. E ele vai ser emprestado ao Inter, né? Empréstimo até o final do ano, com salários divididos. Fabinho Soldado continua trabalhando, hein? Ele saiu, mas ele continua trabalhando pelo Coringão. Valeu, Fabinho Soldado. Tamo junto. Mas esse negócio aí de emprestar e pagar salário, eu se sou o Corinthians aí, Lelê, de verdade, falo, beleza, você quer, mas no final do ano vai comprar. Eu empresto agora, mas no final do ano você tem obrigatoriedade. Compra, não é opção, é obrigação, é diferente. Obrigação, você tem que colocar ali obrigação no contrato. Opção é uma coisa, não gostei, não quero, de volta. Não, irmão, vou emprestar, mas... Rolar, né? Então, temos que empurrar esses bagre pra quem quer. Você quer forçar a goela abaixo do cara. Ué, mas não quer de graça? Ah, beleza, então, já que você quer o bagulho, no final do contrato, tem a obrigação de comprar. Mas parece que não foi isso que fizeram, né? Ó, mano. Enfim. Mano e Lele, o jogo contra o Bragantino, fora o Hugo Souza, viu? Tá com uma virose. Né? Ele desfalcou o treino, né? Ele é dúvida pro jogo, mas já tá... Ele tá com virose. Mas sabe o que é isso, Motinha? Já tá cagando mole porque domingo tem o São Paulo. O São Paulo que tomou 3 do Mirassol. Eu, se sou o Corinthians... Poderoso São Paulo. Eu, se sou o Corinthians, eu ponho 11 da linha pra jogar. Potência Mirassol. Em Itaquera ainda, que vocês ganharam uma vez na vida lá. Cara, vou te falar, eu faço igual o Salão, velho. Eu ponho o cara da linha no gol. Cala tua boca. Jogo sem goleiro, irmão. Cala tua boca. Põe o cara da linha lá, põe, sei lá... Gustavo Henrique, que já foi goleiro contra o Palmeiras. Põe o Charles, põe o Charles, que quase não vai brincar esse ano. Fala, Charles, cata no gol lá. Quem pode voltar é o Raniel e o Yuri, né? Estavam fora, bom, né? O Yuri voltou de viagem, já treinou, tá apto. E o Raniel também disse que já tá recuperado, né? Quem também segue fora ainda é o Martinez, né? Ainda tá na Venezuela lá, tentando tirar o passaporte, não consegue sair do país, tá uma confusão danada.
porque tá uma confusão, né? As instituições lá, então ele não consegue renovar o passaporte dele para vir para o Brasil. E tá preso lá. Sim. Mas independente desses caras que estão voltando aí, né, mano, o Raniel, o Yuri, o Dorival já deixou bem claro que ele vai rodar muito esse elenco aí no Paulistão e tá certo. É um início de temporada aí, vai preparar todo mundo fisicamente agora, então pode ser que mesmo esses caras voltando agora a treinar, como é o caso do Yuri e do Raniel, ainda assim eles não joguem contra o Bragantino, né? E o Dorival, Lele, que o ano passado eu acho que ele pecou demais, principalmente pelo fato do Corinthians não ter focado tanto no brasileiro e tava empurrando com a barriga. Ele poderia ter utilizado um pouco mais essa molecada, o Dieguinho, o Kaique, Guinegão, o André. E eu acho que o Dorival explorou muito pouco esses garotos. Eu acho que no Paulista agora ele tem obrigação de colocar esses moleques pra terem um pouco mais de rodagem aí e criar um lastro. Principalmente porque o Corinthians aí é o favorito pra conquista da Libertadores. É nóis, irmão. Esse ano é nóis. Esse ano é nóis. Libertadores, esse ano é nóis. Vamos ganhar e vamos bater na cara. Ô, Paris Saint-Germain, escuta aí, aqui não é Flamengo não, tá? Se eu te encontrar no final do ano, eu arranco tua cabeça. Eu tô vendo. Tem uns amigos aí corintianos falando, eu quero. Ontem o ouvinte ligou e falou, eu quero que o Paris Saint-Germain chegue. Eu comecei aqui e falei, cara, gente, não é possível, cara. De novo, para. Não faz isso. Eles são doentes. Eu quero ver aquele... Nuno Mendes? Quero ver passado pelo Mateuzinho. Calma, Ô, Vitinha, vou te apresentar o Raniel. Quero ver se você criar em cima do Raniel. Do Martínez. Martínez vai te dar um chega pra lá, Paquito. Vai te jogar lá no meio da arquibancada, mano. Achando que tá bom. O garro quebrado. Ô, Dembélé, o Gabriel Paulista vai deixar uma marca, velho, de 6 travas no teu peito, velho. Mas tu nem viu o moleque jogar ainda, não o Gabriel importa, Paulista. irmão. Não é moleque não, velho, né? A Lelê também quer ver esse confronto porque ela tá com saudade do Kivara. Esse aí é bom, hein? Kvaratskhelia. Quem nunca, né? Então. Caio César muito perto aí do Corinthians, o Al Hilal vê com bons olhos aí esse empréstimo, o jogador não tá sendo aproveitado lá. Mais informações aí, tudo nesse vídeo, e a gente vai trazendo durante o dia aí. O próprio Meu Timão soltou que o Corinthians avançou e pode a qualquer momento aí divulgar a contratação de Caio César. E o lateral direito do Peñarol, o uruguaio Pedro Milans, já chegou no Brasil, tá no Corinthians, fez a bateria de exames e deve ser anunciado aí como reforço oficial do Corinthians, o terceiro desse ano. E vamos dizer assim, o banco de Mateuzinho, jogador aí que já tinha encerrado seu contrato com o Peñarol, estava livre no mercado e mais uma oportunidade aí que Marcelo Paz fez questão de aproveitar. Jogador jovem, vinha sendo titular desse Peñarol, inclusive que fez boas campanhas aí nos últimos anos. Um jogador aí que, sei não, hein, Mateuzinho? Abre seus olhos, Mateuzinho vem muito bem. Mas aí a gente vai ter pelo menos agora um lateral. Não vamos precisar mais usar o Félix Torres, que também, ó, tá de saída pro Internacional. Graças a Deus, Fabinho Soldado ajudando o Corinthians. Também Matheus Pereira e Gabriel Paulista aí formando esse trio de reforços do Coringão. A gente fica aguardando mais notícias aí de Caio César. Vamos trazer tudo pra vocês aqui no canal. Então se inscreva, fortaleça com o like de sempre e já deixa a sua opinião nos comentários. Apoia a contratação de Caio César, entende que seria uma boa opção para o Coringão. Ele briga ali, vamos dizer assim, titularidade? Será? Não. Banco, vai disputar com quem? Vitinho, Guinegão, ele sai na frente dos dois. Deixa a sua opinião, eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!